E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Se vocês acharam que o vídeo de hoje seria a resenha do quarto livro da Roda do Tempo, vocês acharam errado. Ao invés disso, por ter terminado o primeiro, segundo e terceiro, eu vou fazer uma análise deles conjuntamente. Porque eu acho que a Roda do Tempo, a saga dos 14 volumes, eles podem ser divididos em momentos diferentes, em partes diferentes. E essas partes, esses momentos, eles têm uma estrutura parecida. E o primeiro momento da Roda do Tempo, na minha opinião, é o momento que eu chamo o início, que são os livros 1, 2 e 3, que possuem muitas similaridades entre eles, uma estrutura narrativa bem parecida e a forma deles também. Embora o conteúdo de cada história seja diferente, a forma deles é parecida. Se você já leu os três, você sabe disso. Mas eu vou detalhar um pouco o porquê que eu acho que esse é o primeiro momento da Roda do Tempo, na minha opinião, nesse vídeo, beleza? Vamos começar então. Esse vídeo, por óbvio, vai conter spoilers do primeiro ao terceiro livro, então se você não leu eles ou não quer tomar spoilers dele, por favor, vá embora. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse livro é sobre Ba'alzamon. Ele é o principal antagonista nos 3 livros e ele morre no final do terceiro livro definitivamente. Se você não sabe qual é a identidade do Ba'alzamon, que quando ele morre ele deixa um corpo físico para trás. E se ele fosse realmente o Tenebroso, ele não deixaria um corpo físico. A Moiraine acha que ele deve ser algum dos abandonados. E se você não sabe quem é e quer descobrir por conta própria, também vai embora desse vídeo porque eu vou falar quem é Ba'alzamon. Em 3, 2, 1... Ba'alzamon era na verdade Ishamael, Elan Morin Tendronai, o traidor da esperança. Ishamael ficou parcialmente selado no momento que Lúthien fechou a prisão e ele era solto no mundo de 1000 em 1000 anos, então ele participou das guerras dos Trollocs, fundando a Já Negra. 1000 anos depois ele virou conselheiro do Arthur Asa de Gavião e foi responsável pela desconfiança dele com as Aes Sedai e por enviar parte dos exércitos dele com o filho dele para o outro lado do oceano, dando origem ao Seachan. Então Ishamael Ba'alzamon é super importante para a história. E entrando nos livros agora, a primeira coisa que a gente tem que falar são sobre os prólogos, Os prólogos da Roda do Tempo são bem famosos por extensão, por um monte de coisa. Tem prólogo que passa de 80 páginas, sabe? E no primeiro ao terceiro livro são exceção nisso. Os prólogos são curtos, além de cada um desses 3 prólogos acontecerem só numa localidade, eles têm outra característica em comum, que o plano de fundo deles envolve o Elan Morin Tendronai, o Ishamael ou Ba'alzamon, seja lá como você queira chamá-lo. No prólogo do primeiro livro, ele aparece diretamente, ele vai até o Lúthien quando o Lúthien tá louco, cura ele para que o Lúthien possa ver que ele matou a própria família, o que faz com que o Lúthien se mate e a morte dele cause o surgimento do Monte do Dragão. No prólogo do segundo livro, o Ba'alzamon convoca uma reunião de Amigo das Trevas para planejar uma armadilha pro Rand para tentar trazer ele pro lado dele, para fazer o Rand servi-lo. E no prólogo do terceiro livro ele não aparece diretamente, mas nós temos consequências das ações dele. O Padan Fain está infiltrado na Fortaleza da Luz, junto com o Pedron Neon, que é o comandante dos Filhos da Luz, e foi o Ba'alzamon que causou todas as mudanças no Padan Fain no Poço da Perdição, ou seja, consequência das ações dele. E o outro ponto de vista que a gente tem no prólogo do terceiro livro é do Jaishin Caridin, que caso você não tenha percebido também, eu vou dar um spoiler, porque lendo esse prólogo fica meio na cara, mas ele é o Bors, que é o personagem que tem o POV, o ponto de vista, no prólogo do segundo livro, durante a reunião dos Amigos das Trevas. E aí um Myrddraal aparece para ele para ordenar a morte do Rand al'Thor, por causa dos planos que falharam no segundo livro, que ele também teve coisa a ver, o Bors ou o Jaishin Caridin, porque ele tinha que usar os Filhos da Luz para afastar as pessoas da ponte de Tomân, mas aí o Geoffrey Bornhard leva os Filhos da Luz para Falme e aí dá tudo o que vocês já sabem. Como vocês podem ver, o prólogo é uma das características que esses 3 livros possuem em comum entre si e que diferem eles do resto dos livros da Roda do Tempo.
Outra característica que eles têm em comum é que o final deles sempre acontece numa cidade com várias narrativas convergindo para um mesmo ponto. No primeiro livro é uma só narrativa e ela converge para o olho do mundo, para Faldara. No segundo livro são várias narrativas diferentes que convergem para Falme por causa da manipulação do Ba'alzamon. E no terceiro livro eu acho que tem mais a ver com o efeito Ta'veren ou Ta'veren da narrativa e dos personagens todos se juntarem no final em Tear. Quando eu tava lendo A Roda do Tempo pela primeira vez, foi uma coisa que eu não gostei muito. Eu achei tipo, cara, será que em todos os livros a narrativa vai se dividir em vários pontos e aí no final elas vão todas se unir numa mesma cidade pro Rand lutar com o Ba'alzamon? Será que todos os livros vão ser assim? Felizmente não, as coisas mudam, evoluem, a trama se enriquece e fica enorme, gigantesca, muita coisa acontecendo. Vocês vão ver, principalmente do 4, 5 pra frente, meu Deus, quanta loucura. E completamente diferente desses, né? Eu tô falando das coisas em comum desses, dos 3 primeiros. Os 3 primeiros também são livros de jornada, né? No primeiro eles ficam muito cavalgando, fugindo da sombra. No segundo, cavalgando, perseguindo o Fain e a trombeta. O terceiro é o que tem menos disso, mas ainda assim é um livro que eu chamaria de jornada, sabe? Eles têm uma jornada, uma missão, num ponto de perseguir o Rand até Tear, a Nynaeve, a Egwene e a Elayne de barco perseguindo a Já-Negra até Tear. O Mat também, ele vai de barco até Caemlyn e depois de Caemlyn até Tear. Eles são livros de jornada, sabe? Eles passam bastante tempo na jornada em si. E aí eles aprendem coisas do mundo e coisa e tal. Boa parte do livro é ocupada com a jornada. É isso que eu tô tentando colocar. Acho que vocês entenderam. Vamos então pro último dos pontos, mas que eu já falei um pouco, porque estão todos conectados nas similaridades desses 3 livros, mas que é que no final de cada um desses 3 livros, o Rand confronta o Ba'alzamon. No primeiro livro eles lutam seja lá onde era o covil do Ba'alzamon, no segundo nos céus de Falme os dois lutam, e no terceiro na Pedra de Tear, em Tel'aran'rhiod. Nesses 3 livros, o Ba'alzamon é o grande antagonista por trás da história, ele que manipula os eventos. No primeiro e no segundo, mais diretamente, e no terceiro, o Be'lal é o que manipula mais, mas ainda assim eu acho que o Ba'alzamon está envolvido, né? O Perrin observa uma reunião de abandonados em Tel'aran'rhiod, que o Ba'alzamon e o Be'lal estão lá, se eu não me engano, junto com outros. Eu não lembro se era o Rahvin, se era o Samael ou qualquer outro que fosse. Mas eu acho que isso então fecha a similaridade desses 3 livros e fecha o primeiro momento da Roda do Tempo, que são esses 3 livros, que é a primeira parte da Roda do Tempo, o primeiro momento, que é o momento do Rand se aceitar o dragão, na minha opinião. O primeiro livro a gente descobre que ele é o dragão, né? A gente, o leitor e a Moiraine. No segundo livro, a Moiraine e a Amyrlin falam pra ele que ele é o dragão, mas ele não acredita, e no final ele é forçado a aceitar que ele é o dragão para que os heróis da trombeta lutem sobre o estandarte do dragão, e os heróis da trombeta reconhecem ele, mas ele ainda não tem certeza que ele é o dragão. Ele não consegue confiar nas manipulações das Aes Sedai. Então no terceiro livro ele parte sozinho, sem manipulação de Aes Sedai, sem nada, ele com ele mesmo para descobrir, para ter certeza se ele é o dragão. E aí no final do terceiro livro, vocês sabem, ele toca Kalandor, derrota Ba'alzamon pela última vez, tanto que dessa vez ao morrer ele deixa um corpo, e por ter conseguido tocar Kalandor, o Rand tem certeza absoluta, sem sombras de dúvidas, que ele é o dragão. Ele não tem mais como fugir ou negar quem ele é. Ele é o dragão e agora tudo muda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam ou não com a minha avaliação, que esses 3 livros são um dos momentos da Roda do Tempo, e aí depois vão ter outros momentos que eu vou analisar depois. Mas eu acho que é isso então. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.